Olá, eu quero iniciar esse vídeo com uma fala de Jesus. Melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar no mar do que fazer tropeçar um destes pequeninos. E é sobre isso que vamos falar hoje. Mas antes, se você deseja ouvir mensagens que denunciam as obras das trevas e defendem a pureza que Deus ama, se inscreva no canal, ative o sininho e assim, juntos, levantamos essa bandeira e não deixamos o silêncio vencer. Vivemos em dias que a infância já não é mais sagrada. Não é mais rara a cena de crianças expostas a olhares que nunca deveriam ser fixar nelas. Vestidas, faladas e usadas como se fossem adultas, enquanto ainda carregam no peito o coração puro que Deus lhes deu. O mundo chama isso de conteúdo, mas o céu chama de escândalo. Jesus em Mateus, no capítulo 18, no versículo 6, falou com dureza: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Esta não é apenas uma advertência, é uma sentença divina contra toda mão que ousar roubar a inocência de um pequenino. O mundo moderno dá um nome bonito para um pecado antigo: adultização. É a exposição precoce de crianças a estímulos, comportamentos e imagens próprias de adultos. É a infância sequestrada para servir de vitrine. É a inocência trocada por likes, por curtidas, seguidores e dinheiro. Na antiguidade, havia um deus pagão chamado Moloque. As suas imagens eram feitas de metal oco, com braços abertos, e em seu interior acendia fogo até que ficasse incandescente. Os pais levavam seus filhos e colocavam nos braços de Moloque, sacrificando-os em honra a um ídolo. O choro das crianças eram abafados por tambores e flautas para que os pais não recusassem diante da dor. Era uma cena tão abominável que Deus advertiu Israel em Levítico capítulo 18, versículo 21. Não entregarás nenhum dos teus filhos para ser sacrificado a Moloque, nem profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Hoje, ninguém constrói estátua de bronze para Moloque nas praças, mas o espírito por trás dele continua vivo. O altar mudou, mas o sacrifício é o mesmo. A inocência dos pequeninos, a inocência da criança. Agora, os braços incandescentes não são de metal, mas de celulares, câmeras e algoritmos. E o fogo não é literal, mas é o calor da exposição, da pressão, da fama precoce. Pais, influenciadores e empresas oferecem seus filhos e os filhos dos outros ao altar da audiência. E o som das redes sociais, curtidas, comentários e compartilhamentos, cumpre o mesmo papel dos tambores antigos, abafar o grito dos pequenos. É assim, de forma aceitável e até lucrativa, a infância é consumida. Se no passado Israel foi condenado por tolerar Moloque, o que dirá Deus dessa geração? Que não apenas tolera, mas aplaude e viraliza o sacrifício dos seus pequeninos.
Quando Deus criou o homem e a mulher no Éden, lá no capítulo 2 de Gênesis, a Bíblia nos diz: estavam nus e não se envergonhavam, porque a pureza não conhecia malícia. A inocência não tinha sido ferida. Jesus, séculos depois, declarou: deixa vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus 19:14. E ainda disse: se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 18:3. Lá em Salmos 127, verso 3, o salmista proclama: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Herança não se joga fora, não se expõe, não se negocia. Em Deuteronômio, no capítulo 6, versos 6 e 7, ordena: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos. Ensinar é proteger. Educar é cercar de cuidados. Quem não instrui, expõe. Quem não vigia, perde. Provérbio 22:6 diz: instrui o menino no caminho que se deve andar, até quando envelhecer, não se desvia ou não se desviará dele. A história do sacerdote Eli, lá no livro de Samuel, é um alerta. Eli conhecia a lei, mas tolerou o pecado de seus filhos. Sabia da corrupção, ouviu as denúncias, mas não agiu com firmeza. O silêncio de um líder diante do pecado é cumplicidade. Pais e líderes que não corrigem, perdem. Perdem a autoridade, perdem a confiança de Deus e a herança que lhes foi dada. Quem ama, confronta. Quem teme a Deus, protege. E assim como ele perdeu por não guardar o altar, esta geração perderá se não guardar a inocência de seus filhos. Efésios capítulo 6, verso 12 lembra: a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades. A batalha pela pureza das crianças é espiritual. É nos bastidores invisíveis que o inimigo trama para corromper mentes e corações. Tiago capítulo 4, verso 17 adverte: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Saber e se calar é pecado. Assistir e não denunciar é cumplicidade. Precisamos agir, denunciar, orientar, interceder. Não apenas pedir leis, mas viver vigilância. O inferno teme quando a igreja vigia. Eu finalizo com uma frase de Jesus em Mateus capítulo 18, versículo 6, que ecoa como um martelo. Melhor lhe fora que se lhe pendurasse uma pedra de moinho. Aqui é Deus dizendo: eu defendo os pequeninos, e ai de quem os tocar para o mal. Hoje faço um apelo aos pais que não deem às redes sociais o lugar que é de vocês. Eu faço um apelo à igreja que não terceirize o discipulado das crianças para a cultura. Sejamos muralhas, não portas abertas para o inimigo. Ore comigo, clamemos juntos para que a pureza seja restaurada e a infância preservada, e para que estes pais temam de novo ao Deus que disse: deixa vir a mim os pequeninos.
Que Deus em Cristo te abençoe. Se inscreva no canal e compartilhe isso para que chegue ao máximo de pessoas a serem impactadas pela palavra de Deus.